Fala galera, tudo beleza? Jonas Caetano na área, tô aqui com meu amigo Gabigol no canal do Clubão, nesse formato de podcast, e hoje nós vamos debater aí um assunto que é a diferença das modalidades nas apostas esportivas. Quais são as três principais diferenças entre o apostador punter e o apostador trader? Vai dar treta, hein? Vai dar treta. Quer saber quais são essas diferenças? É logo depois da vinheta. Antes da gente começar a comentar as principais diferenças entre o trabalho de um punter e de um trader, não esquece de deixar o seu like. Lembrando, tá? Esse vídeo é um oferecimento da Betfair. Tem link na descrição para você criar sua conta. Lembrando que lá na Betfair dá para você fazer os dois, né, Jonas? Tanto o Sportsbook quanto no Exchange fazer o seu tradezinho. Beleza? É isso aí, galera. Vamos então começar aqui. A gente separou três diferenças principais aí entre essas modalidades das apostas esportivas. Vamos começar falando da metodologia, tá? O que é o trabalho de um punter? Bom, um apostador punter, ele vai ter uma metodologia aí de análise pré-live, em que ele vai levar em consideração diversos fatores de análise, aí, tanto a parte estatística, como também ele vai levar conhecimento dele em relação do momento da equipe, do próprio elenco da equipe, né, o fator força das equipes, a questão necessidade de vitória, a questão de desfalques, são diversos fatores em que ele vai juntar todos esses fatores como se fosse colocar dentro de um liquidificador, e aí vai sair uma precificação ali, que é uma odd. É uma odd justa de um determinado mercado. Baseado nisso, ele vai ter essa metodologia, e a partir dessa odd justa, ele vai analisar o mercado das odds, vai verificar se tem valor ou se não tem valor, tá? E aí ele vai ter essa análise pré-live, ele vai colocar essa aposta geralmente antes da partida acontecer. Exato. Ele pode também colocar no ao vivo. Só que ele sempre vai colocar no ao vivo, buscando uma oportunidade ali no ao vivo, sempre com o intuito de esperar o resultado do final da partida para verificar aí se ele teve um green, se ele teve um red, tá? No trade, como funciona, Gabigol? É um pouco diferente essa metodologia de trabalho, né? Como funciona? É um pouquinho diferente. Para vocês, né, com certeza, a questão de precificação, questão de método, questão de pensar realmente o que vai acontecer no longo prazo, né? E agora, para nós, o que eu sempre levo em conta, principalmente minha metodologia, para o lado do pré-live, né, que é onde eu vou analisar tudo e vou traçar cenários na minha mente do que pode ocorrer ali dentro daquela partida, principalmente do que vai ocorrer dentro do jogo em si. Ou seja, muito mais uma questão de futebol, do que, no caso, como eu trabalho futebol, do que propriamente odds, mercados, tal. Tem também o mercado? Tem. Mas a minha análise é muito mais de analisar o contexto do desfalque daquele determinado jogador, a bola parada daquela equipe, né, os contra-ataques daquela outra equipe que eu posso estar a favor ou contra, e por aí vai. Então, assim, é uma análise muito mais qualitativa, ou seja, para trazer ali do pré-live pro ao vivo quais são os cenários que eu posso traçar e que podem ocorrer aí sim no ao vivo para eu efetuar as minhas entradas. Então vamos colocar então assim, que a metodologia de um punter é com suas entradas de maior exposição. Ele Exato. Vai colocar uma entrada e vai ter uma exposição maior no mercado. Ele até pode fazer um cash out ali, encerrar uma aposta, se a aposta dele já está no green e o time está sofrendo pressão ali para tomar um gol de empate, ou ele vê que a aposta que ele colocou no pré-live não está de acordo com a leitura de jogo que ele queria, ele pode fazer um fechamento no red para minimizar esse prejuízo total, né, caso ele venha a ter esse red total. Já o trader não, a metodologia do trader é uma exposição menor, vamos dizer assim, ele vai Exato. Operar ali durante a partida, primeiro tempo ou segundo tempo, buscando entrar e sair do mercado de forma mais rápida, né, pegando essa exposição menor do mercado, vamos dizer assim? Exatamente. Essa que é a ideia. Né, tentando, obviamente, não que o trader não leve em conta o mercado em si, né, mas é uma precificação um pouco diferente, né, a gente precifica situações, né, realmente situações. Por exemplo, a sua visão como punter, às vezes de uma odd 1,30, né, não é uma odd de valor, porque se eu efetuar entradas, essa equipe 1,30 10 vezes, talvez 5 ela acaba empatando o jogo. Então, para mim, não vai ser de valor. Por mais que eu acerte as outras 5, eu não vou ser lucrativo. Agora, para o trader, não. Depende muito da situação. Por exemplo, se a equipe está muito bem dentro do jogo, está indo para cima, está jogando muito bem com odd 1,30, próximo de fazer o gol,
isso daí já é uma precificação boa para nós. Ou seja, aquela situação, determinada ocasião que está ocorrendo dentro do jogo, naquele curto espaço de tempo, vale o risco de estar a favor daquela equipe ao 30, né? Inclusive, essa é a segunda diferença que a gente já puxei, já puxou. Eu ia falar agora, mas você já começou falando. Segunda diferença entre as modalidades é a questão de como vai precificar o mercado aí, né? Exatamente. O trading, como o Gabigol já mencionou, ele vai precificar momentos dentro da partida. Ou seja, uma equipe está melhor em campo, tem muita chance dela marcar gol nos próximos 10 minutos, ele vai buscar estar a favor daquela equipe, buscar pegar um gol. O jogo está aberto, chance para lá, chance para cá, contra-ataque para cá, contra-ataque para cá. Final do jogo ali, as equipes precisam da vitória, vai tentar buscar estar a favor de um gol, pegar um over limit ali. Então, o trader ele vai precificar momentos, situações da partida. Já na modalidade Punter, né, que é a modalidade que eu atuo, a gente vai sempre precificar a odd, para buscar valor, se aquela odd tem valor realmente ou não. Um contexto histórico, né, vamos dizer assim, né, Jonas? Porque você não pode pensar somente naquela situação acontecendo uma vez, né? Tem que pensar nela como um todo também. Exatamente, a gente tem que ter essa visão de longo prazo. Vamos tomar como exemplo aqui, dar um exemplo prático. Vamos supor que a gente acredita que a chance de uma determinada equipe vencer um jogo é de 50%. Vamos lá, vai ter Flamengo e Corinthians. Vamos supor que a gente acha que a chance do Flamengo vencer é de 50%, a chance do empate é de 30% e a chance do Corinthians vencer é de 20%. Bom, se a chance do Flamengo vencer é de 50%, a gente sabe que a odd justa dessa aposta, né, na vitória do Flamengo, é uma odd de 2. Ou seja, se a casa de aposta pagar mais do que 2, é uma entrada de valor. Se a gente fizer essa aposta sempre nessa situação, a odd justa é 2, a gente sempre fazer com uma odd acima de 2, lá no longo prazo, a gente vai colher frutos, a gente vai ter mais ganhos do que perdas e a gente vai ser lucrativo. Agora vamos supor que a casa de aposta, ao invés de estar pagando uma odd acima de 2, está pagando uma odd abaixo de 2, uma odd, por exemplo, 1.80. A gente sabe que o justo é 2, só que está pagando agora 1.80. Isso é uma situação de valor esperado negativo. A gente vai perder mais do que ganhar no longo prazo fazendo essas apostas nessas situações, tá? Então, na modalidade Punter, a gente tem sempre que precificar essa questão, não só de analisar a questão das equipes, né? Analisar a análise pré-live realmente, como também analisar o mercado. Quanto está pagando uma determinada aposta, se o quanto está pagando é vantajoso ou não é vantajoso, porque lá no longo prazo é isso que vai falar mais alto, né? A gente só vai ter lucro aqui na modalidade Punter se a gente fizer apostas de valor esperado positivo, que são aquelas apostas em que paga mais do que deveria, paga mais do que a odd justa aí pelas casas de apostas, tá? Então, e traçando um paralelo agora do trader, nem sempre o valor está somente na questão da odd para nós, né? Vou dar 2 exemplos para vocês, depois vocês deixem aí nos comentários se vocês concordam comigo ou não. Vamos supor que em uma partida, a gente tem o Bayern de Munique jogando com uma odd de 1,30 contra o Augsburg, tá? E nesse mesmo contexto que você citou, a gente tem o Flamengo e Corinthians. Flamengo com uma odd de 2. Ou seja, a odd do Flamengo é mais alta, certo? Estou vendo as duas partidas. De um lado, o jogo do Flamengo, qual que é o contexto de leitura de jogo? Flamengo deixa o Corinthians chegar, Corinthians leva perigo, já acertou uma bola na trave, né? Flamengo chegou até a atacar? Chegou a atacar, atacou ali, quase marcou o gol também, porém ele sofre ataques, certo? Odd 2 do Flamengo. Do outro lado, a gente tem o odd 1,30 do Bayern de Munique. Bayern de Munique pressionando, 75% de posse de bola, finalizações a todo momento, muito próximo de marcar e com chance quase nula. Obviamente que nunca vai ser uma chance nula, porque é futebol, pode dar uma arrancada ao Augsburg marcar um gol, mas pelo menos dentro do contexto, muito difícil do Augsburg fazer o gol, até porque ele não chega até o gol. Aí eu pergunto para você aí nos comentários, e já trazendo esse paralelo, qual é a odd que tem mais valor? A odd 2 do Flamengo, que eu posso tomar alguma contraposição, Flamengo talvez não marque o gol também, ou o Bayern de Munique está muito próximo de marcar 1,30. Eu acho que essa que é a grande diferença, né, do trabalho do trader em relação a precificar o momento e não somente a odd. Exatamente. E a gente entra também aqui num terceiro ponto que a gente separou aqui, a questão da gestão de banca. Exato. A gestão de banca, acho que até a questão dos próprios termos muda um pouco, né? Enquanto aqui no Punter, na modalidade Punter, a gente tem mais uma gestão de unidades, ou seja, a gente vai ter nossa banca e a gente vai dividir a nossa banca em, por exemplo, 100 unidades. Vamos supor que a gente tem uma banca de R$100.
Se a gente dividir essa banca em 100 unidades, a gente vai ter uma unidade de R$1. E aí a nossa stake, né, o quanto a gente vai colocar em cada aposta, vai variar aí de meia unidade até, por exemplo, 2 unidades. De modo que meia unidade seria uma aposta com valor esperado menor, né, uma aposta de valor, só que menos valor esperado, ou uma aposta com menos confiança que a gente tem no mercado, a gente vai colocar ali meia unidade só de stake, que no caso aqui seria 50 centavos. Se a gente tiver uma confiança média, um valor esperado médio ali, a gente pode colocar uma unidade e meia de stake. E se a gente tem um valor esperado maior ali para aquela aposta, né, é uma aposta de muito valor, e uma confiança mais alta na nossa aposta, a gente pode, por exemplo, colocar 2 unidades, R$2 de stake aí no caso. Já o trader, ele faz já uma gestão de stakes, né? Não faz uma gestão de unidades, ele faz mais uma gestão de stakes. Como funciona essa questão aí, Gabigol? O que a gente costuma sempre recomendar, né? Você ter aí uma stake com 5% máximo aí da sua banca, principalmente para o pessoal que é iniciante, ainda vai ter que trabalhar. E pelo fato da gente trabalhar muito ao vivo, não necessariamente as nossas entradas equivalem, por exemplo, a uma perda de 100% de uma stake. Então, por isso que dá para a gente gerenciar muito bem essa stake dentro do jogo. E, obviamente, dentro dos métodos que você trabalha. Vou dar um exemplo meu por aqui. Eu tenho uma stake, né, minha stake cheia. Eu só utilizo ela em primeiro tempo e em back favorito ou algum lay ou jogo equilibrado. Ou seja, esses são os momentos que eu estou com uma stake 100% dentro do mercado. Por quê? Porque é uma situação onde eu tenho um controle total ali das minhas perdas dentro desse método de back favorito principalmente. Por quê? Porque eu sei que se eu sofrer um gol, o meu prejuízo em média vai ser de 30% a 50%, por exemplo. Ou seja, o máximo que eu vou perder, por quê? Porque eu vou fechar a posição logo em seguida desse gol. O meu lucro potencial também gira em torno disso, depende muito da odd daquele favorito que eu pegar o gol. E aí, a gente vai para o outro lado, que é o quê? Trabalhar outras estratégias que são mais arriscadas. Por exemplo, eu quero trabalhar uma virada de uma equipe no segundo tempo. A equipe está perdendo o jogo por 1-0, favorito, com uma odd a 6, 7, por exemplo. Eu vou e trabalho 5% da minha stake. Por quê? Porque eu sei que, naturalmente, por mais que essa possa ser uma entrada EV+, naturalmente, a maioria das vezes a equipe não vai virar o jogo no final da partida. Então eu tenho que ter um controle muito maior. Então se eu perco 5, eu tenho várias outras oportunidades sem atrapalhar minha gestão de banca, que eu consigo novamente estar a favor desse tipo de situação. Assim como o overgoals também. Trabalho 10% da minha stake principal de overgoals. Por quê? Porque overgoals, ou eu ganho ou eu perco. Não tem esse meio termo que tem no back. Eu entro no back, perco 1% aqui. Às vezes, por exemplo, o odd desceu, eu achei que o time já não está mais bem, ganhei 1% ali. Então, é realmente muito mais controlado. Agora, no overgoals, não. Eu mantenho a minha posição até o final. Então, minha stake vai toda. E aí que entra o gerenciamento de stake. Eu trabalho com 10%. Então, perdi 10%, que é extremamente tranquilo, não me atrapalha na minha gestão, não me atrapalha emocionalmente. E eu consigo trabalhar outras situações da mesma forma, sem estragar um mês. Como se eu tivesse, por exemplo, trabalhando uma stake de 100% no over. Aí sim, se eu perdesse um over aqui, 2, 3, que acontece dentro de um dia, teria perdido 3 stake, 15% da minha banca dentro de uma gestão correta, né? Então, esse que é a divisão que eu faço aí como trader da minha gestão de stake dentro de métodos e também dentro da partida. Acho que essa diferença também de gestão de stakes e gestão de unidades, né, também traz uma outra diferença que eu estava pensando agora, né, com essa explicação sua, que é a questão, por exemplo, que o punter, o apostador punter, ele vai ter geralmente aí ou um green cheio ou um red mais cheio. Dificilmente Exato. Ele vai ter um green picado ou um red picado. Por quê? Porque geralmente ele deixa a aposta correr uma exposição maior, geralmente até o final da partida. Então, o juiz apitou o final do jogo, se teve um green, vai ser um green total da odd. Se teve um red, vai ser um red total ali da stake. Já no trading, não. Geralmente vai ser um green picado ou um red, não vai ser um red total, vai ser um red mais controlado, né? Tem essa questão também aí do green e do red serem diferentes nessas duas modalidades. Com certeza, até porque a gente fecha muito mais posição e abre mais posição também no trade, né? Então não necessariamente as nossas entradas são de 90 minutos, né? Como eu falei, o overgoals talvez seja a grande exceção, pelo menos dentro dos meus métodos, que aí eu deixo correr um determinado tempo. Você pega um over limit, uma odd lá 2,08, né, na Betfair, aí provavelmente eu vou deixar correr. Se o jogo estiver bom,
vou deixar correr, então vou ter um RED de 100% ou ter um lucro de 100% aí nessa odd média de 2,08. Não tem muita coisa, não tem para onde correr. Para finalizar o vídeo aqui, galera, vamos trazer um assunto aqui que é uma modalidade híbrida. Pan-Trader. Existe essa modalidade ou não existe? O que seria essa modalidade Pan-Trader? Seria basicamente um punter que tem uma boa análise de jogo ali, vamos dizer assim, consegue encontrar oportunidades ali no ao vivo, faz uma entrada ali e dependendo ali do resultado, o time marcou, ele estava a favor de uma equipe, a equipe marcou, ele já vai lá e faz o cash out, ou ele está a favor de gols, ele vai lá, aposta no over goals no ao vivo, aconteceu os gols na partida, vamos supor que ele aposta no over 2,5, saiu um gol já logo no comecinho do jogo, ele vai lá e faz o cash out com lucro. Existe essa modalidade aí? Você acredita que exista realmente os pan-traders aí no mercado, Gabigol? Pô, esse termo aí já vi muitas vezes sendo utilizado, mas eu acho assim que, cara, sinceramente não tenho ideia. Eu acho que esse daí também pode ser considerado um trader, né? O cara fecha a posição. Um trader de maior exposição, vamos dizer assim, né? Ele acompanha a partida ao vivo, busca realmente aí, de acordo com a leitura de jogo, tá a favor de uma posição favorável, né? E acontecendo aquilo no jogo, ele faz o cash out, vamos dizer assim, né? Um trader de mais exposição. Eu acho que pode existir, só não existe o trader da Bet365. Esse daí eu acho que é o único que não existe. Pô, eu vou falar pra você que existe, já fiz trade na Bet365, pô. Existe o cash out, você pode pegar uma odd muito errada na Bet365. Pô, mas tá aparecendo um monte de trader Bet365. Não, mas aí é os picareta, mas existe. Tá. Existe sim. Trader na Bet365 existe, pô. Você pega uma odd muito errada ali na leitura do mercado, a odd cai, dependendo dessa variação, se cai muito, você consegue ter lucro antes mesmo da partida acontecer, que seria o trade pré-live. Eu fiz isso muito no meu começo ali. É o trade pré-live, exatamente. É verdade. Bom, galera, a gente passou aí por alguns termos aí que existe na comunidade, né? Pan-trader, se existe trade na Bet365 ou não. Você se identifica com qual? Você é trader, punter, pan-trader ou trader da 365? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários, vamos bater aquele papo. A gente chega aí no final desse vídeo, aí nesse formato mais de podcast, mais contraído. Mais resenha. Mais resenha. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo conteúdo. Valeu.